Camila estava na minha masterclass da caixa de ferramentas. E estava, assim, sensacional. Aprendi horrores. Minha vontade é de te ligar todo dia que eu tenho um pepino agora. Pode. Eu não sei se você está escutando aí, Camila, a música, logicamente você está conhecendo um pouco mais agora do Sul, sabe? É verdade. Então, eu sei que tem um som, mas eu não consigo identificar a música. Eu estou aqui no Sul já vai fazer um ano e 4 meses, mais ou menos. É Cleide e Cleidi. Vou para Porto Alegre, tchau. Eu vim, tchau mesmo. Vim, não pretendo sair daqui tão cedo. Eu vim pra Opa, ficar. grande notícia. Nem começamos sem grande notícia. Então eu vou contar o trevo aí, sabe? E aí tá valendo que depois no YouTube a gente dá uma editada nessa parte inicial, apesar que tem gente pedindo para deixar a parte inicial, que a parte inicial está muito interessante. 3, 2, 1. Alô, Brasil, conexão começando, trazendo hoje uma convidada muito especial, E3 lá da Raiz, primeira turma. Mas antes, né, eu vou fazer 2 homenagens aqui. A primeira homenagem para uma das gurias do Conexão, que estava de aniversário ontem, a gente não tinha conexão, mas vamos, né, Pri, vamos cumprimentar a nossa Marcela Iaco pelo seu aniversário de ontem. Parabéns, Mineirinha. Muito obrigada, Brito. Muito obrigada. Que honra. Obrigada. Legal. Você fala onde hoje? A Mineirinha, às vezes está em BH, às vezes está em Buenos Aires, e normalmente ela está em Brasília. Está em Brasília hoje? Hoje eu estou em Belo Horizonte, o próximo eu faço de Brasília. Mas eu estou aqui um friozinho já, BH esfria rápido. Uhum. Legal, então. Estou por aqui. Passei o Dia das Mães. Legal, então. Antes de fazer a próxima homenagem, deixa eu falar com Priscila Freitas, de São Paulo. Alô, Pri, tudo bem? Olá, olá, olá. Saudades. Beijo enorme. Má, que Deus te ilumine e te abençoe sempre na tua jornada de vida e uma excelente nova jornada no novo ano que se iniciou ontem, tá bom? Que Deus te abençoe e te ilumine sempre. E sucesso para você aqui com a gente no Conexão. Legal, Pri, legal, Má. Daqui a pouquinho tem a crônica das duas durante a live. A Marcela falando sobre comportamento que não deveria ser de moda e a Pri falando nova era a visão holística do ser humano. A outra homenagem vai com um alô para a nossa convidada de hoje, pelo dia de ontem, né? Não dá para esquecer as mães e essa super mãe que está chegando hoje para fazer essa live falando exatamente sobre isso, sobre a maternidade, a nossa Camila Leal. Bem-vinda, Camila. Parabéns. Obrigada. Eu costumo dizer que é o meu melhor papel. É o papel que eu faço com mais prazer e o que eu tenho mais êxito. E o único que não é remunerado, gente. Não dá para entender isso, né? A gente vai falar bastante sobre isso, então. Maternidade, esperança no trabalho, tema de hoje. Com a Camila, obrigado por ter aceitado. Mas você vai começar, você não vai escapar. O Conexão sempre começa com uma análise. Análise corporal, feita pela nossa especialista em análise corporal, que é a Priscila Freitas. E, logicamente, essa análise é feita sempre do convidado. Pri, por Que favor. pegadinha, hein? Tá vendo só? Devia ser chamada essa parte do quadro de saia justa, né? Porque nem o convidado, nem eu todo mundo pego aqui, né? E é legal. Deixa eu só falar, eu sempre reforço isso, tá, Camila, para todos os nossos convidados e também para a nossa audiência, que a análise corporal, ela é uma análise que ela é feita do rosto e do corpo, né, do ser humano. Só que aqui na nossa live a gente só consegue verificar, né? Eu só consigo fazer a análise parcial do rosto, né? Eu não consigo fazer com tantos detalhes. Então, olha lá, mulher é impressionante, ela já se arruma e vamos lá, que eu quero descobrir quem que eu sou. Olha lá. Então, e o que traz essa análise, Camila? Ela traz o teu comportamento, alguns pontos do seu comportamento, né? Um todo, óbvio, porque eu só estou fazendo uma palhinha aqui. Mas ela traz no teu comportamento a forma como você reage
como é que você enxerga o mundo, a sua percepção de mundo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou sempre analisar o rosto, tá? Então, assim, nós somos compostos de 5 traços de caráter. Numa outra hora eu falo o que são esses 5 traços de caráter. Mas analisando aqui teu rosto, o que acontece? Eu vejo um rosto que a testa, né? Ela sempre é um pouco mais... Ela é uma testa, ela não é saliente, mas ela é para cima, né? Ela é comprida um pouco. A gente vê essa sua parte da bochecha aqui também. E eu vejo o formato como finaliza o rosto. Daí eu vejo o formato dos teus olhos, o formato da sua boca e como... Isso, melhorou mais ainda. E como que são as proporções de testa, nariz e boca, tá bom? Então, vamos lá. O que eu tô vendo aqui? Para começo, eu sempre parto do primeiro traço de caráter que vem sempre da lógica, né? A pessoa que utiliza a lógica, que tem muitas visões, que tem muita criatividade, e você tem um pouco isso. Só que a sua maior tendência é ser uma pessoa com muito sentimento, né? Então, é aquela mulher que sente demais. Então, por exemplo, se tem uma pessoa, você vai se demonstrar através do choro, através da fala, através dos gestos, gesticula muito, fala muito, gosta de conversar, de chorar, de expor através da oralidade, que é através da boca, né? Então você se demonstra muito isso. E você é assim, Camila, olha, eu sou o que eu sou. Quem quiser aceitar, vem comigo, eu sou assim. Quem não quiser, tá tudo certo, eu respeito, mas tchau. Não vou te dar atenção. O que me importa é como eu sou, porque é assim também que você vê as pessoas. Você aceita as pessoas do jeito que elas são. E você tem muito sentimento, né? Mãezona, né? Gosta de ter todo mundo aqui juntão, gosta de ter todo mundo debaixo da asa. E ai de quem mexer com quem você gosta, independente de ser família, amigo, quem quer que seja. Você vira uma leoa, né? E gosta também de ter uma perfeição naquilo que você faz, é exigente naquilo que você faz, em como as pessoas te entregam as coisas, você também é exigente. Então esses foram 2 pontos aqui que eu falei, não vou me alongar muito, mas essa é uma das tuas características aí, tá bom? Eu queria ressaltar 2 coisas de tudo que você me descreveu, né, e muito bem, por sinal. Como pode, né? De verdade, imagina a soma de 2 coisas. Eu sinto demais, mas ao mesmo tempo eu sou muito segura de como eu sou. Então, assim, eu sinto muito, mas eu sou desse jeito. Se pra você tá bom, beleza. Se não tá, beleza também. Isso talvez justifique o fato de 2 divórcios, né? Sim. Então, assim, sim. Independente dessas qualidades, que algumas pessoas acham que são positivas ou negativas, eu não acredito em bônus sem ônus. Eu não acredito que alguma coisa boa não te tire nada, né? Então, assim, essas características são boas, me ajudam em muitas coisas, mas me atrapalham em poucas outras. E essa exigência com relação à entrega e as pessoas que trabalham comigo ou convivem comigo, quem me conhece um pouco mais perto, e aqui tem um monte de gente que eu paguei para me elogiar aqui, vocês viram? Tudo combinado, gente, aqui, ó. E as pessoas sabem que eu sou muito exigente. Então, meus filhos, por exemplo, eu gosto dessa educação que a gente conversa, não é que eu mando neles com o olhar, mas a gente se entende no olhar. Se eu olhar para um dos meus filhos, eles já entenderam, você tem que parar, você tem que fazer, você vai para frente, você vai para trás, do que eu preciso desse suporte, é uma troca. E com o meu time, a mesma coisa. Tem uma galera aqui dizendo que eu sou top, maravilhosa. Tem um pessoal que trabalha comigo, que está na live também. A gente tem muito isso. Eu dou muito suporte, eu ajudo muito, mas eu também cobro muito. Porque, na mesma paridade, né? Do mesmo jeito que você acolhe, você cobra. É isso. E assim, não é fácil. Meu ex-sogro acabou de entrar na live, ele vai dizer que é verdade mesmo. Nossa! Camila, deixa eu só te contar, a Priscila lá na nossa turma, na imersão, que você fez há mais tempo, quando ela chegava na roda, o pessoal parava de falar, o pessoal parava de... Todo mundo tinha medo dessa mulher aí, porque ela lê pensamentos, sabe? Ela é impressionante, cara. Ela mesma. Mas tudo bem. Ela me leu Camila, eu gostaria que você contextualizasse. O teu rosto fala isso, tá? Eu gostaria que você contextualizasse como é que essa
Você é de Brasília, né? Brasiliense, né? Sou. Como é que essa brasiliense veio parar no Sul e está aí para enfrentar o seu segundo inverno? Como é que está sendo tudo isso aí? Então, trabalho na área comercial há mais de 20 anos. Representante comercial foi minha única atividade por 12 anos. Eu comecei a fazer desenvolvimento pessoal e encontrei no meio do caminho o Alexandre, que é o mentor da Escola E3, o sócio idealizador, né, da Escola E3. E aí o nome do produto dele me encantou muito. O nome educador executivo, eu falei assim, gente, isso é chique, eu quero isso na minha vida, é isso A aí que eu Rígida preciso. falando. Por Deus do céu, que foi verdade. Eu falei assim, é o status que eu quero, me descreve bem, porque eu não faço só coach, eu não faço só mentoria. Eu não, entende? É uma composição de coisas e a nomenclatura educador executivo me permite usar todas as minhas ferramentas, todas as minhas melhores versões. Quando eu fui para o educador executivo, eu não imaginava que faria uma transição de carreira tão brusca assim. Minha primeira turma foi em agosto. Quando foi em janeiro, eu recebi. Foi em agosto, novembro eu dei meu primeiro treinamento já do conteúdo da E3. Aí fiz palestra na Leroy Merlin, fiz um monte de outros eventos. Quando foi em agosto, eu recebi a proposta para mudar para o Sul. Pensei durante um tempo, até conversei com o André Ribeiro, com o Alexandre, vou, não vou, porque né, é uma mudança grande culturalmente falando, principalmente para as crianças, né? E aí o Alexandre falou assim, o André Ribeiro falou assim, é uma excelente oportunidade, mas eu não iria, porque as raízes, família, eu moro lá no Nordeste com a família da minha filha, isso para mim é muito importante, mas a oportunidade é excelente. Aí o Alexandre olhou dentro dos meus olhos e falou assim, é a oportunidade da sua vida de colocar à prova tudo o que você sabe. É a oportunidade que você vai ter de vomitar todos os seus sentimentos, de externar toda a sua visão de gestão, de empresa, de negócios. E eu falei, se não der certo? Ele disse, você tentou. Se não der certo, na pior das hipóteses, você tentou. Você vai saber como não fazer. E aí a empresa me chamou, foi inclusive a empresa que eu fiz meu primeiro treinamento do Líderes que Vendem, que é a minha versão do Líder E3, né? E eles me contrataram, eu vim para o Sul, o nosso contrato era de 1 ano e meio, prorrogável por mais 6 meses. Pouco antes de cumprir o 1 ano e meio, a gente entendeu que já estava alinhado, que precisava resolver, tinha sido resolvido. E eu fiquei fora do mercado de trabalho por menos de 48 horas. Enquanto eu já prestava mentoria para os líderes de outra empresa, que é a empresa que eu trabalho hoje, inclusive, e aí quando ele ficou sabendo, numa festa, esse meu ex-patrão estava junto com ele no evento, e aí o Robson falou que ele tinha desligado, que o nosso contrato tinha encerrado, aí o Nelson falou assim, eu vou fazer um convite para ela. No outro dia ele me fez um convite, fez uma proposta, e eu aceitei e continuo aqui no Sul, numa empresa que eu já fazia mentoria. Então, assim, eu nunca aposto todas as fichas no mesmo lugar. Então, assim, a gente que vive de desenvolvimento, de conhecer pessoas, de fazer network, conexão com pessoas, eu sempre falo, as empresas contratam a prioridade dos meus horários. Ela tem a prioridade dos meus horários. Qualquer horário que eu tenha hoje, a empresa que eu trabalho, a Unicar, ela tem prioridade nesses horários, da minha agenda, das minhas responsabilidades. Mas eu posso, sim, fazer eventos em outras empresas, mentorias, consultorias e assim segue. Uhum. Foi isso que eu vim parar no Como tem Sul. sido culturalmente essa mudança para o Sul, aí, principalmente o frio, que eu sei que chama muita atenção quem vem de fora, né? Olha, eu mudei em agosto, né? Cheguei a pegar o finalzinho do frio. Agosto de 2020. Quando foi ano passado que eu peguei o inverno todo, Senhor, porque o inverno é gostoso, gente, para você ficar em casa. Como é que você sai para trabalhar com 2 graus de temperatura? Não dá. Não dá, tem que tomar banho. O meu filho caçula, ele odeia lavar as mãos no inverno. Ele fala, mãe, é muito gelado, eu compro lencinho umedecido, aqueço no micro-ondas, porque ele é magrinho. E até água. Ah, Camila, coloca água quente na torneira, a gente tem, mas até o gás esquentar a água, trazer água na torneira, eu já acabei com a água do meio ambiente toda, não dá certo. É um desafio.
Mas tem sido muito gostoso, muito gostoso. Eu não me arrependo hora nenhuma. Muito bom, Camila Leal. Vamos entrar no tema em maternidade e esperança do trabalho. Antes de eu fazer aqui o registro, a Maribelo está aí, acho que a Mari é da sua turma, da primeira turma também, né? Nunca mais vou botecar com a Pri. Está com medo da Pri também, a Maribelo. Mari, ela é perigosa. Tá legal, então eu vou passar agora para a Mar. A Mar tem uma crônica que eu acho que tem a ver com o tema, né, Mar? A Mar faz a sua crônica, então, que é o comportamento que não deveria sair de moda. E aí já faz a primeira pergunta para Camila. Vai lá, Marcela e Aqua. A crônica vai acabar levando a gente para a pergunta. Acho um tema super relevante. Sempre existem exclamações e interrogações sobre maternidade e trabalho. Eu recebi essa crônica aqui no Dia das Mães, então eu vou ler aqui rapidinho. E achei super interessante para o momento. Acho que o que nunca sai de moda, Brito, é ser uma mãe que trabalha. Seja num trabalho fora de casa, seja num trabalho dentro de casa. Mas uma mãe sempre trabalha, né? Então, vamos lá. Não tem autor desconhecido, mas uma mulher chamada Ana foi renovar sua carteira de motorista. Pediram-me para informar qual era a sua profissão. Ela hesitou sem saber bem como se classificar, e o funcionário logo respondeu: o que eu pergunto é se tem trabalho. Aí ela: claro, tem um trabalho, exclamou a Ana, eu sou mãe. Nós não consideramos mãe um trabalho, disse o funcionário. Vou colocar a dona de casa. Não voltei a me lembrar dessa história até o dia em que eu me encontrei em situação idêntica. A pessoa que me atendeu era, obviamente, uma funcionária de carreira, segura, eficiente, dona de um título sonante. Qual é a sua ocupação? Essa funcionária me perguntou. Não sei o que me fez dizer isso. As palavras simplesmente saltaram-me da boca para fora. Sou doutora em desenvolvimento infantil e em relações humanas. O funcionário fez uma pausa, a caneta de tinta apontada para o ar, me olhou como quem diz, não entendi bem. E eu repeti pausadamente, enfatizando as palavras mais significativas. Então reparei, maravilhada, como ela ia escrevendo no questionário oficial. Posso perguntar, disse-me ela com novo interesse, o que faz exatamente? Calmamente, sem qualquer traço de agitação na voz, ela ouviu-me dizer: desenvolva um programa a longo prazo. Qualquer mãe faz isso. Em laboratório e no campo experimental. Normalmente eu teria dito dentro e fora de casa. Sou responsável por uma equipe, minha família. E já recebi 4 projetos, todas meninas. Trabalho em regime de dedicação exclusiva. Alguma mulher discorda? O grau de exigência é em nível 14 horas por dia, para não dizer 24 horas. Houve um crescente tom de respeito na voz da funcionária, que se levantou e pessoalmente me abriu a porta. Quando cheguei em casa, com o título de carreira erguido, fui recebida pela minha equipe. Uma com 13 anos, outra com 7, outra com 3, e do andar de cima eu pude ouvir meu novo experimento, um bebê de 6 meses, testando uma nova tonalidade de voz. Senti-me triunfante. Maternidade, que carreira gloriosa. Assim, as avós deviam ser chamadas doutora sênior em desenvolvimento infantil e relações humanas, as bisavós doutoras executivas sênior e as tias doutora assistente. Camila, qual é o teu cargo atualmente? Gente, você, assim, né? Como é que entrevista agora? Eu segurei, veio aqui, voltou, coloquei o pessoal para subir, fazer barulho lá em cima, vou voltar para minha cadeirinha. Você está falando de uma equipe de quantos filhos, Camila? Eu tenho 3. Eu tenho 3 filhos. E assim, parece sofrido, não é para mim sofrido, não é doloroso, não é ruim.
eu não me sinto desvalorizada, mas eu também não me sinto enxergada enquanto mãe, entende? É como, na sociedade, de uma maneira geral, é como ser mãe é algo ruim, é algo que te denigre, é algo que te diminui. E lógico, gente, que tem exceções e exceções, mas de uma maneira geral, no processo seletivo, se você for mãe, principalmente se seus filhos estiverem abaixo de 8 anos, o mercado de trabalho não te escolhe. Se teu filho adoecer, quem vai ficar com ele em casa? As reuniões de escola. Como é que eu contrato alguém que a probabilidade de colocar um atestado ou de se afastar é maior? Então, assim, graças a Deus, eu não tenho o que reclamar. Eu tenho muita fé, né? E Deus sempre foi muito bom comigo. Eu sempre trabalhei em lugares que compravam não só a minha experiência, mas todo o meu pacote. Mas por diversas vezes eu fui pedida para fazer processos seletivos que eu não aprovasse mães. Então, é uma dor porque nada na minha vida eu acredito que tem um propósito maior do que criar um filho. E para quem trabalha com desenvolvimento de pessoas, com equipe comercial, se a pessoa não tiver um propósito claro e alinhado, ela não vai te entregar resultado, cara. Nada supera uma mãe que precisa levar leite para dentro de casa, que precisa comprar a fralda do seu filho, que o filho está com febre em casa e ela precisa fazer dinheiro para comprar um remédio. E, infelizmente, ainda nós vivemos num mundo onde ser mãe não é bom. Quantas e quantas pessoas, principalmente em carreiras executivas, mulheres, médicas, advogadas, retardam o máximo possível ser mãe com medo de que isso a prive a ascensão na sua carreira profissional? Gente, não é nenhuma nem duas. Você faz medicina, aí vai para a residência, aí depois faz especialização. Aí quando você está pronta para o mercado de trabalho, você está com quase 40. Aí seus óvulos olham para você e falam: agora, colega, não é mais assim, agora não dá mais tempo para a gente. Quantas e quantas vezes, e quanto mais instruída é a mulher, mais dificuldade ela tem em tomar a decisão de ser mãe. Quanto mais clareza ela tem, mais oportunidades ela tem profissionais e comerciais, financeiras, mais difícil é a decisão de escolher: eu vou ser mãe, agora está na hora de ser mãe. Porque nunca tá, gente, não tem hora, tá? Nunca está na hora. Nunca está na hora. As meninas falam: Camila, foi planejado? Foi dando positivo, a gente foi parindo, foi criando, não tinha como botar de volta, e aí é isso. Algumas vezes foi desesperador. A última, principalmente, senhor, eu já tinha 30 e tantos anos, já tinha passado dessa fase, é uma data, né? E aí me vejo de novo pegando criança na alfabetização. Mas, de verdade, o mercado de trabalho ainda tem muito receio com as mulheres. E não é feminismo, não é machismo, não é sexismo, é um fato. É um fato que eu experiencio nos meus dias, em todos os dias da minha vida. O mercado de trabalho, ele não está preparado para todas as habilidades e competências de uma mãe. Camila, muita gente cumprimentando aqui pela coragem de colocar, mas tem um rapaz aqui chamado Márcio, seu Márcio, que abre aqui Minha Filha do Coração, e diz o seguinte: ó, essa menina é uma raridade. Seu Márcio, aqui no Sul a gente fala, essa guria é uma raridade. Obrigado pela audiência aí, seu Márcio. Seu pai, né? Ele é meu ex-sogro. Ah, esse é o sogro? Esse é o sogro do meu último casamento. Que legal. Ficou muito ele legal. É meu ex-sogro, ele é um querido, assim, a parceria que eu tinha e tenho, né, com todas as famílias dos meus ex-maridos, porque eu fui casada 2 vezes, gente. Na verdade, 3, né, porque Maribelo, nosso casamento não vai se desfazer nunca, ali em cima ela colocou, mas ainda bem que não teve o 3º divórcio, porque a gente é marida, né.
mas casamento de verdade mesmo eu tive 2, e o seu Márcio foi meu segundo sogro. E graças a Deus também, eu não canso de agradecer, porque eu realmente tive muita sorte. As famílias dos meus ex-maridos são sensacionais. E a parceria que eu tinha com a família do Igor, né, que é meu ex-marido, foi... Tanto que a gente já está separado há 4 anos e nada muda. É sensacional, assim, eles são família, né? Independente das nossas escolhas, de quem somos, do que fazemos, família é família. Priscila Freitas, a Pri está louquinha para fazer uma pergunta, né? Vai daí, Pri, a pergunta. Camila, o que traz de positivo a maternidade para o lado profissional e o que traz de positivo o lado profissional para a maternidade? Pergunta de milhões, né? Tá na moda agora falar que tudo é de milhões. Pergunta de milhões. Obrigada pela pergunta, excelente pergunta. Pri, vamos analisar rapidamente, que a gente não tem muito tempo, o dia a dia de uma mãe. Que acorda, principalmente arruma o filho para a escola, dá café, aí cuida da casa, busca o filho, faz dever de casa, cuida do marido. Ela faz toda a gestão da empresa dela, que é o lar dela. Boas gestoras normalmente têm um lar de prosperidade. Boas gestoras normalmente proporcionam um ambiente evolutivo para as suas crianças. E aí, quando eu trago isso para o mercado de trabalho, eu tenho líderes que conseguem, sim, dar atenção a várias frentes ao mesmo tempo, com excelência nessas frentes. E não sou eu que diz, tá, gente? É a neurociência, que é uma habilidade feminina isso, não é uma habilidade masculina. O homem faz, sim, bem, mas uma coisa de cada vez. A mulher consegue olhar no detalhe mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, quando eu pego essa mulher que já está acostumado com a pressão dos filhos, do marido, das contas para pagar, da organização da casa, de manter tudo organizado e um ambiente harmônico, só tem a ganhar no mercado de trabalho. Ao passo que, quando você pega uma líder no mundo corporativo e ela decide ser uma casa, um lar, filhos, o olhar dessa mulher para esse filho é totalmente diferente. Ele tem sim proteção, ele tem sim cuidado, mas ele tem muito mais dentro dele o entendimento de que meu papel para com esse ser não é só proteger, é desenvolver, é evoluir, é entregar um ser pensante, capaz de analisar situações, experienciar desafios e desenvolver outras pessoas. Eu sempre falo que eu tenho 3 filhos maravilhosos. E um caçula é caçulinha ainda, 5 anos, a gente está na fé que vai dar certo. Mas as 2 mais velhas são crianças que tomam decisões. Minha filha me pergunta, minha filha mais velha faz estágio de manhã e trabalha à tarde. Mãe, eu vou para a escola hoje? Não sei, Maria Clara, me diz você. Você vai para a escola hoje? Nós temos um combinado. Que eu sou do comercial, né? Tem a meta do bimestre. Tem a média da escola é uma, nossa meta é outra. Nós temos um combinado. Desde que você não infrinja o mínimo, o nosso combinado, a maneira como você vai chegar nesse resultado, você tem total liberdade para escolher, para tomar decisão. Tá na hora de ir para a escola hoje? Você vai dormir até 10 horas no sábado? Não sei, não sou eu que tenho que te dizer isso. Não sou eu que digo se você dorme domingo o dia inteiro, não sou eu que digo que dormir 10 horas é bom, não sei. Não sei que quantidade de deveres você tem que fazer, de trabalho você tem para entregar, suas responsabilidades no seu trabalho. Sempre que eles me perguntam alguma coisa para validar a decisão, eu sempre devolvo com a pergunta. Me conta você, tá na hora de fazer isso? Perfeito, perfeito. Financeiramente, a mesma coisa. Mãe, vamos fazer isso. Eu disse, não sei. Quanto você ganha? Quanto você está guardando do seu salário? Ah, mas eu ganho pouco. Ganha pouco? Você não pagava, não pagava. Como assim ganha pouco? Que ganhar pouco é isso? Não ganhava nada um dia desse. Me diz que como alguém que sai de zero e ganha o salário do estagiário, não sei, gente, é meio salário, é um negócio que trabalha só 4 horas por dia. Como que alguém que não tinha nada e agora tem, sei lá, R$600 é pouco? Não é, gente. Aumentou 600%.
Não é. Muito bom. Então, assim, então, na minha percepção, né? Se a gente parar para analisar, esses dias me perguntaram aqui no Sul, Camila, até no condomínio eu estava com o João Gabriel na sala de recreação e uma mãe perguntou, todo mundo aqui repara que o nosso sotaque é de fora. E, ai, vocês são da onde? De Brasília, você veio por quê? Não, eu vim a trabalho. Nossa, guria. Ela falou assim, bah, guria. Meu marido sempre tem propostas para trabalhar fora e eu sempre me prendo a família, as raízes. Como você teve coragem? Aí eu respondi, se eu tivesse a oportunidade, eu moraria 2 anos em cada estado. Ela disse, com todos os seus filhos? Eu falei, sim. Porque, com certeza, quando eles estivessem na vida adulta, eles não teriam medo de desafio nenhum. Eles já conheceriam o país todo, eles teriam cultura, eles teriam poder de escolha. Porque quando eu não tenho opções, eu não conheço minhas opções, gente, não é escolha. Ninguém escolhe ficar no mesmo lugar se não conhece mais nada. É falta de escolha. A partir do momento que eu experiencio todas as minhas frentes, as minhas oportunidades, que eu conheço todos os estados do país, por exemplo, eu posso dizer, eu escolhi morar em tal lugar. Foi uma decisão. Menos do que isso não é uma escolha. Concorda comigo? Perfeito. Plenamente. Camila Leal, a nossa convidada de hoje aqui no Conexão Brasil. Camila, eu estou registrando aqui a Ângela Guarita é da sua turma também, eu acho, né? Ai, Ela está programada aqui, está nos prestigiando e nos ouvindo. Abração, Ângela. Você falou agora, deixou aqui na reta aqui uma pergunta que eu estava para fazer. Com relação, vamos pegar em Brasília e Rio Grande do Sul. O Brasil é muito grande, né? O Brasil é muito diferente quando a gente viaja. Logicamente, você já viajou e viveu em 2 lugares totalmente diferentes. Quais são as principais diferenças que você está sentindo nessa cultura nossa aqui do Sul com relação ao Brasília, principalmente nesse tema de hoje da live? Que pergunta, que pergunta. De uma maneira geral, esse coloca a gente na saia justa, né? Porque eu moro aqui, Deus. E, logicamente, eu sinto muito mais impacto na cultura gaúcha, porque, para mim, o Brasília, de uma maneira geral, é muito povoada ou muito abanhada da cultura do Norte e Nordeste. Então, a cultura nordestina é muito presente no Distrito Federal. Tem, sim, o Goiás, mas não é tão significativo quanto o Norte e Nordeste. E são posicionamentos, pegando essa mãe centro-nordeste ali, né, do centro para cima, e a mãe sulista, muito diferentes. Muito diferentes. Eu tenho filhos adolescentes e os colegas dos meus filhos frequentam minha casa. Então, eu faço muito essa leitura das mães sulistas através dos filhos. E a mãe gaúcha, ela é muito protetora, ela é muito cuidadora, ela é muito... Ela quase cultua esse filho, sabe? O filho é como se fosse o troféu dela, é isso. E isso Então você está no lugar certo. Mas isso é muito bom, é muito bom. Mas aconteceu comigo de uma pessoa de 17 anos não saber lavar um copo, né, gente? Então são coisas que da onde eu venho é imensurável. Não tem a possibilidade de algum dos colegas das minhas filhas que frequentassem a minha casa, o mínimo. Não é porque é homem ou é mulher, é porque pessoas que coabitam numa casa precisam contribuir para a organização e a funcionabilidade dessa casa. Então, assim, independente do sexo, João Gabriel tem 5 anos de idade, ele recolhe a roupa do varal, o lixo do banheiro é responsabilidade dele, as louças de plástico é ele que seca. Porque se eu não ensino isso desde já, como é que eu espero que na vida adulta ele vá ser um funcionário ou um empreendedor colaborativo? Como é que eu espero que ele seja aquele funcionário que retira... Eu tenho pessoas que trabalham comigo hoje que não tiram o copo do café que tomou, gente. E não é culpa dele em si, entende? Na minha percepção, tem toda uma cultura por trás disso. Quando eu entrego demais nas mãos, eu privo que as pessoas busquem as suas próprias conquistas. Não é meu, é de todo mundo. A casa não é minha, é nossa.
Mesma coisa, mãe, vou chamar os colegas para cá, sabe que dia do mês, Maria Clara? Sei lá, dia 27. É viável que a gente convide pessoas para casa nesse período do mês? Não sou eu que decido, é você. Se você tiver feito sua poupancinha e tiver o dinheiro para comprar o lanche das colegas, perfeito. Você se preparou para esse evento? Você está preparada para isso? Porque não estava no meu orçamento. Não foi provisionado. As despesas lá em casa são provisionadas. Se, vai ter um cinema que vai sair. Tá, nós vamos quantas vezes ao cinema mês que vem? Para ir esse tanto de vezes no cinema, a conta de luz precisa baixar tanto, porque a gente não tem orçamento para isso. Se eu não, na minha percepção, gente, é o que funciona comigo na minha casa. Se eu não crio pessoas, independente da idade, com a perspicácia, a percepção de ver o todo, com a habilidade de enxergar muito além do óbvio, não vai. Mãe, eu quero assistir o Netflix. Tá bom, aquele livro lá que a gente comprou, terminou? Tá beleza? Eu ainda não incentivo, ou não é incentivo a palavra certa, mas eu não dou ideia, né? Eu não faço sugestão de temas de livro. A obrigação lá em casa é gostar de ler. O que você vai ler, neste primeiro momento, pouco importa. Desde que você tenha o hábito de ler, que você leia. A minha de 12 anos, de verdade, gente, eu tô pedindo ajuda mesmo. A menina lê um livro de 50, normalmente os livros que elas gostam é entre R$ 50, né? Ela lê um em 2 dias, eu falei, não, colega, dá uma segurada aí, uma vez por semana, tá bom? Porque, né, me ajuda. E só que isso é de fase, tem fase também que não quer tanto. Então, o meu papel de líder, tanto dentro de uma equipe comercial como em casa, na minha percepção é o mesmo. Trazer o equilíbrio. Se eu vejo que estão muito no mundo dos livros, opa, vamos para a pracinha, vamos. Eu vivo comprando quebra-cabeça na época da pandemia, não tinha o que fazer. O que eu gastei de quebra-cabeça, 1.500 peças, 2.000 peças, coloca na mesa e vamos montar juntos, trabalho em equipe, todo mundo fazendo junto. E o que eu descobri com essas ações em casas? Eu tenho filhos dominantes. A minha filha do meio é extremamente analítica. Ela organiza e separa tudo por cores antes de montar. Ela é estratégica, ela pensa na estratégia antes de executar. A mais velha, o negócio é fazer, é participar, vamos junto. O pequeno só quer as coisas fáceis. Ali vai dar um trabalho bom. Ele quer o negócio, montar logo a borda. Então, assim, você vai conhecendo a sua equipe. Inclusive, eu trouxe o quebra-cabeça para a minha equipe comercial. Na minha equipe comercial hoje, a gente tem um quebra-cabeça que faz parte do meu processo de seleção, inclusive, que eu consigo ver coisas de uma dinâmica de uma tarde, que não é muita coisa para eles, né? É lúdico, mas eu consigo avaliar e mensurar muita coisa através de uma atividade em grupo totalmente lúdica e quase infantil, né? Uhum. A Ludmila Rocha está apoiando você em tudo que você está falando aí. Obrigado pela Ela é uma participação. querida. Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho da Ludmila quando eu trabalhava na empresa anterior. A Ludmila era uma diretora de Estado, se não me falha a memória, do Pernambuco. A equipe da Ludmila era sensacional. Poucas pessoas na área comercial usam o lúdico com tanta eficácia, com tanta precisão quanto a Ludmila. Ela é, de verdade, ela é um arraso. Muito bom, obrigado pela participação, obrigado pela audiência, Ludmila. Vamos a Belo Horizonte, já tem BH. Nunca sei onde está essa mineirinha, está sempre perdida no Brasil. BH, vai lá, mano. Sua pergunta para a Camila. Perdida, andanças pelo Brasil, né? Camila, você falou em tantos tópicos aqui, eu queria abordar quase todos. Que você falou sobre postergação da maternidade, sobre criar essa equipe aí com liberdade e desenvolver a sua mini equipe dentro de casa. Realmente, viu? Uma diretora de desenvolvimento infantil e relações humanas. Aí eu vou amarrar um pouquinho com a minha bandeira, que é a autonomia, e não posso deixar de tocar nesse assunto, porque eu tenho uma mãe, contextualizando a minha pergunta, eu tenho uma mãe que sempre trabalhou, então eu nunca vi a minha mãe não trabalhar fora de casa, né? Somos 3 aqui, e 3 mulheres, e a minha mãe sempre trabalhou fora de casa, então acho que eu sempre me espelhei nela. E para que ela pudesse trabalhar fora de casa, a gente tinha que ganhar autonomia, ganhar essa segurança de viver
né, a vida. Eu, aos 10 anos de idade, eu conto isso na minha palestra, aos 10 anos de idade, eu já pegava ônibus sozinha, né? Ela me ensinou como ir para a escola de ônibus sozinha. Então, todos os detalhes da ida e na volta era só repetir o processo. O que mudava era que eu tinha que atravessar uma mega avenida aqui em Belo Horizonte. E aí, ali tem um risco, né? Olha para lá, olha para cá, cuidado para atravessar e tal. Tem várias histórias dessa minha autonomia muito cedo. Hoje, raramente você vê uma mãe ou um pai deixando, né, uma criança de 10 anos ir para a escola sozinha, sequer a pé, quanto mais de ônibus, né? Quando muito é alguém da família que está levando a criança na escola. Então, assim, quando você falou de desenvolver, você desenvolve dentro de casa várias habilidades, desenvolve dentro da sua equipe várias habilidades. Mas relacionamento humano. A gente sabe que equipes de vendas mais conservadoras e de empresas até mais seculares, eu já vi isso acontecendo, normalmente você tem relações muito desgastadas pelo grau de exigência, pelo grau de meta, equipes extremamente tensionadas pela entrega, né? Como desenvolver essas relações humanas, assim, as habilidades de relacionamento, e trazendo um pouquinho, né? Porque o aprendizado vem de casa, né? Tem uma coisa que é muito importante, que eu considero, tanto no meu meio profissional quanto familiar. Primeira coisa, as pessoas precisam ter a segurança de que elas podem errar. Gente, o quanto isso faz diferença, o quanto a pessoa ter a segurança de que ela pode errar, muda os resultados dos trabalhos. Porque se eu não permito, se o meu ambiente não é um ambiente evolutivo, as pessoas não podem errar. Eu acredito que as pessoas vão acertar sempre. Eu tenho uma equipe pouco criativa, uma equipe que não toma decisões, uma equipe que vai fazer mais do mesmo para sempre. Então, primeira coisa, é permitido errar. Segunda coisa, é extremamente proibido cometer o mesmo erro 2 vezes. Lá em casa é assim, você vai fazer o arroz, primeiro o arroz ficou, normalmente é assim que fica mesmo, fica duro ou fica papado, fica salgado e queima o fundo. Normalmente é assim que acontece. Eu dou um feedback de cada vez. Se o arroz ficou duro, é porque faltou água e talvez o fogo estava muito alto. Vamos resolver a parte do ponto do arroz. No segundo ponto, a gente vai, ela fez de novo, aí ficou salgado. Você entende que a concentração de sal está um pouco água, vamos diminuir um pouco? Por que eu dou os feedbacks pontuais? Porque eu acredito que se eu falar tudo de uma vez, a pessoa vai acreditar que não tem competência para fazer, que ela não dá conta de fazer, que é muito difícil para fazer. Num processo de negociação, a mesma coisa. Se eu assisto o atendimento de um vendedor, eu falo para ele que eu fiz uma lista de observações, mas a gente vai começar por aqui. Quando a gente alinhar esse, a gente vai para o próximo. E aí eu vou evoluindo. E com isso eu consigo que as pessoas que trabalhem comigo ao meu redor não cometam o mesmo erro 2 vezes. Por quê? Porque o mesmo erro 2 vezes ele gera prejuízo corporativo. Ele gera retrabalho. A pessoa não evoluiu. Então, ela precisa entender que sim, ela não é obrigada a saber de tudo, ela não tem que fazer tudo, mas que também ela tem que prestar atenção para que não ocorra de novo. Então, seja em casa ou no trabalho, isso faz total diferença. Eu tenho uma filha de 12 anos. Semana passada, recentemente, segunda passada, para ser mais precisa, aconteceu aconteceu um acontecimento péssimo, né? Aconteceu um fato que as crianças... Deu 9 horas da manhã e estava todo mundo em casa. Tudo, bagunçou tudo, a semana, o dia, sei lá, o dia estava todo tumultuado, todo mundo em casa. Eu olhei para a mais velha, que ela entra no serviço 8 horas. Maria Clara, e agora? Ela, não, já avisei a Suzy, que é a chefe dela, vou para a empresa, o meu caçula não entra mais, que ele só entra na escola até às 9, ele estuda o dia inteiro, mas ele só entra até às 9. Eu chamei a de 12 anos e falei para ela, você tem prova hoje, tem trabalho, tem alguma coisa, né, de nota para entregar, caderno para apresentar?
Ela, não, mãe, não tem. Eu falei, então tá resolvido. Maria Clara vai para o trabalho, vai para a escola, eu vou trabalhar. De noite a gente faz uma reunião, porque tem reunião de alinhamento, né? Então a gente faz uma reunião para identificar o porquê isso aconteceu, para que não aconteça de novo. Mas primeiro passo, sempre, solução do problema. Depois a gente vai atrás da investigação para a solução. Beleza? Beleza. Maria Fernanda me mandou uma mensagem 11h30 da manhã. Mãe, já resolvi tudo. O João Gabriel já está na escola. Já avisei o tio da van que eu não vou conseguir ir com ele de van. Já arrumei a cozinha do almoço, vou arrumar a sala. Acho que os quartos não dá tempo. Eu estava no meio da reunião, li a mensagem, não disse mais nada. Quando foi 5 horas da tarde, o tio da van fala assim: mãe, estou com o João Gabriel. Mas, e eu falei, e a Maria Fernanda? Não, ela não foi para a escola. E era uma segunda meio atípica minha, e eu falei, mas não faz sentido, né? Mas já vi que não deu certo para ela ir. Eu falei, tá, toca o interfone, pede pro porteiro colocar ele para dentro, eu moro num condomínio. Ele sabe ir até o apartamento e sabe também o esconderijo da chave, né? Ele sabe lá, né? Ele vai dar certo, ele vai para casa. Só que eu imaginei que a Maria Fernanda, gente, isso vai ficar gravado, o Conselho Tutelar vai me matar. Ele ficou... eu achei que a Maria Fernanda estava em casa e eu não conseguia comunicar. Quando passa meia hora, a Maria Fernanda fala assim, já terminei minha aula, estou indo para casa. Eu, como assim, Deus, você não está em casa? Tem um menino de 5 anos em casa, Senhor. E aí o tio da van ligou e foi uma confusão. No final do dia, deu tudo certo, né? João Gabriel passou exatos 20 minutos sozinho em casa. E aí que o tio deixou ela em casa e foi na escola e aí mandou mensagem lá, trouxe a outra menina. E aí, no final do dia, fomos fazer uma reunião. Por que que isso aconteceu? Primeira coisa, eu perguntei pro João Gabriel como ele se sentiu, como é que foi o dia dele. Ele respondeu assim, desafiador. Por que desafiador, meu filho? O que é desafio? É porque eu tive um pouco de medo. Do que você ficou com medo? Quando eu cheguei em casa, eu procurei todo mundo e não tinha ninguém. Aí eu falei, como você sentiu? Ele, mãe, com medo, já falei. E o que você fez para o seu medo passar? Eu coloquei um desenho. Quando o desenho acabou, a Maria Fernanda chegou. Mas eu não quero ficar sozinho mais não, tá? Maria Fernanda, minha filha, o que aconteceu? Mãe, eu chamei o Uber, fui para a escola de Uber. Mas o tio não entendeu que ele tinha que me buscar, porque a van busca o João Gabriel na escola, que sai mais cedo. O João Gabriel vai na van até a escola da Maria Fernanda para ficar os dois em casa, porque ele sai mais cedo que ela. E aí conversou, explicou, o cara da van ficou, meu Deus, tadinho, eu cheguei a ficar com dó dele. Tanto que ele queria se justificar. Resumindo a história, no final do dia, eu perguntei, Maria Fernanda, qual é a moral do dia de hoje? O que faltou hoje? As pessoas podem pensar, é porque acordaram atrasada, dormiram tarde. Não, gente. O problema não é o fato. Nunca é. Seja profissional ou pessoal. Não, o problema não é o que acontece na sua empresa. É como você lida com isso. O problema não é o desafio, é como você lida com isso. O erro lá em casa foi comunicação. Aí eu perguntei para ela assim, gata, você falou que não precisava ir para a escola, que não tinha trabalho, que não tinha matéria para entregar. Se eu soubesse, teria levado o João Gabriel para trabalhar comigo, ou teria dado um jeito. Ela disse, mãe, eu arrumei as coisas do João Gabriel, deixei ele na escola. Eu falei, mas ele nem entra. Não, mas eu falei para a tia que eu tinha prova. Eu falei, mas você não tem prova. Ela disse, mas eu tinha aula de matemática. E não tem como eu fazer a prova de matemática se eu não souber o conteúdo. Eu precisava ir para a escola. E aí, esse desencontro. 2 coisas me chamaram a atenção nesse evento. Primeiro, a maturidade dela e a responsabilidade dela de entender que precisava assistir a aula. O irmão dela estuda na rua de trás da minha casa, então não é muito longe, mas ainda assim ela levou ele a pé, resolveu. E a condição dela tomar decisões. Gente, na minha época, eu tenho quase 40, né? Eu não podia tomar decisão. Eu fui treinada e criada para obedecer. Eu sou filha de militar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se minha mãe saísse de casa e falou que eu vou ficar em casa com meu irmão, eu tenho que ficar em casa com meu irmão e pronto. Camila, mas se ela tivesse ficado em casa, não tinha acontecido isso. Mas eu também nunca saberia o tamanho da responsabilidade que a minha filha tem para com os estudos dela. Provavelmente eu nunca ia saber do tamanho do engajamento que ela tem para com a escola.
E mal volto a dizer, o problema não foi o fato, foi como lidou, falta de comunicação. Se ela tivesse comunicado melhor comigo e com o tio da Van, nada disso teria acontecido. O problema foi que o tio da Van não entendeu que que ele precisava buscá-la. E que eu não entendi que era importante para ele estar na escola naquele dia. Quantas empresas, quantas equipes comerciais se quebram, se destroem por falta de comunicação? Porque o que eu, líder, entendo ou falo não é assertivo para com quem me escuta. Quando eu tomo decisões que é para o bem melhor, para o bem do meu cliente, para o bem do meu time, mas eu não esclareço para eles que é para o bem deles, porque eu acho que é óbvio. É óbvio que se ela me mandou uma mensagem que vai de Uber, que avisou para o tio que é de Uber, ele tem que buscar, mas não, tem que ser dito, tem que ser combinado. Não importa o que te aconteceu, profissional ou pessoal, amoroso, nada. A diferença é como você lida com isso. Você tem maturidade para fazer a gestão da sua equipe, para permitir que eles errem. Ninguém apanhou, ninguém ficou de castigo, ninguém nada. Fizemos uma reunião. Agora, pode acontecer de novo? Não pode, porque aí já tem repressão, né? Aí não dá, aí a gente já vai precisar ir para outro nível. Mas nas minhas equipes comerciais, esse feedback diário, acontece uma coisa, não é no dia do feedback, não é no dia da reunião. Junta todo mundo e resolve. Camilo, trazendo para o meu assado, o Peter Drucker tem pesquisas que ele fala que 60% da ineficiência dos problemas que acontecem no meio corporativo vem da ineficácia da comunicação. Ou seja, né, você ilustrou muito bem agora. Nova era a visão holística do ser humano. É a crônica da Pri, e aí já emendo a tua última pergunta. Ok, muito bom, Camila. Realmente é uma lição de vida aí do mundo da maternidade para o mundo corporativo. Eu acho que tem muito parecido, né? Tá praticamente igual. Realmente só muda a equipe, né? E os sentimentos que nós temos pelas equipes. Mas eu acho que a via de regra aí está muito parecida, muito boa. Aqui, quando eu falo, né, da nova era, é um ser humano que está muito diferente de quando nós começamos a estudar lá, quase 40 anos ou mais de 40 anos atrás. Então, o que acontece? Tudo está mudando. A internet é um advento que veio para revolucionar o mundo do ser humano. Quando nós falamos de conhecer um ser humano da forma holística, é conhecer o espiritual, o mental e o físico. E independente, o espiritual é independente de religião, não entra no mérito religioso, e sim entra no mérito sua conexão com a sua divindade. Hoje, ouvindo você falar aqui conosco como é o seu comportamento dentro do mundo corporativo, dentro do mundo da maternidade, dentro de casa, como mãe, como mulher, como uma administradora dessas duas organizações, uma corporativa e a outra familiar, eu gostaria de que você colocasse aqui, primeiro quero agradecer a sua participação e perguntar para você como que é a composição do lado espiritual, mental físico dentro da Camila, né? Saindo um pouquinho do mundo mãe, um pouquinho do mundo corporativo, falando da Camila, como que é essa conexão e como é que você põe isso no seu dia a dia? Essa é a minha pergunta para finalizar aqui. Eu acho que a primeira coisa a se ressaltar é que primeiro a Camila é uma mulher de fé. A Camila é independente de religião. Eu venho sim de um lar religioso, meus pais. Aliás, meus pais não. Toda a minha família, parte de pai e mãe, frequenta a mesma igreja a vida inteira. E eu fui criada nesse lar, cheio de regras religiosas. E em algum momento da vida eu comecei a questionar algumas, e não vem ao caso, não certo ou ser errada. Mas tem um versículo bíblico que ele fala: ensina teu filho no caminho que ele deve andar, que quando crescer ele jamais sairá dele. Independente de eu ir à igreja todos os domingos ou não, eu tenho a certeza de que ele está comigo todos os dias. Eu tenho a certeza de que ele zela por mim. E as coisas na minha vida, elas são muito abençoadas. Porque eu penso, logo acontece. Eu sempre falo que eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu quero. Porque se eu quiser, se a chaminha aqui no coração, se meu campo vibracional aqui, emotivo, afetivo, vibrar, ele vai acontecer. Eu vou ter. Então, assim, é isso. Eu tenho uma mentora
espiritual, nessa parte de divindade, de eu comigo mesma, das minhas energias, das minhas vibrações. O nome dela é Tati Telles. Ela é sensacional. Quando eu me perco de mim, e acontece, gente, tá? Ninguém tá sereno assim todo dia, ninguém consegue passar a maquiagem todos os dias, a raiz do cabelo tá branca, não é por acaso, as coisas acontecem, assim, é vida normal. Tem dia que as coisas saem do controle. Eu sempre falo que a nossa vida, infelizmente, não é uma reta ascendente. Não é ponto A aqui embaixo, ponto B aqui em cima, objetivo alcançado, né? Nós temos pontos de vale e pontos de pico. O que eu trabalho todos os dias na minha vida é para que os meus pontos de vale sejam cada vez menores, não tão profundos e mais curtos. Eu trabalho para, ao invés da minha linha ser assim, ela seja assim. Eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. E aí, quando em algum momento, por algum motivo, seja pessoal ou profissional, eu me perco de mim, e isso acontece sim, eu tenho uma pessoa que me ajuda a me trazer de volta. E isso, para mim, faz toda a diferença. É com ela que eu converso, é com ela que eu choro, que eu conto as minhas fraquezas pessoais, profissionais, amorosas, porque, como a Pri bem disse no início, essa mulher cheia de atitude, de decisão, e tão emotiva, intensa ao mesmo tempo, e com um nível de exigência tão alto, não deve ser muito fácil lidar comigo, né, gente? Eu não tinha separado 2 vezes. Então, eu tenho alguém que me trata e me acolhe. Para de se culpar pelo jeito que você é. Se acolhe, se aceita, é isso que tem para hoje e tá bom. Vamos sim evoluir? Vamos. Não é questão de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim. Mas é de você se acolher com seus pontos fortes e seus pontos fracos. Então, primeiro, eu tenho uma base de fé familiar muito grande. Eu tenho uma mentora, uma terapeuta que me ajuda muito em muitos segmentos. Na minha casa, todos os meus filhos fazem oração de dormir. Todos. Família junta. Na cama. De vez em quando eu até coloco nos stories que o João Gabriel ele fala umas coisas. Deus abençoe meus brinquedos. É muito engraçado. Mas sim, todo mundo reza o Pai Nosso junto. E independente da fé. Se eu falar que eu levo meus filhos à igreja todos os domingos, é mentira. Mas todos eles sabem que existe algo, alguém superior, que existe Deus e que se você pedir, Ele atende. E outra coisa, né? A gente pode ser, e todo mundo também sabe que pode, que tristeza, mágoa, frustração, raiva são emoções humanas e elas fazem parte do nosso dia a dia. Exato. A gente não tem que estar feliz sempre, eu não tenho que sorrir sempre. Eu procuro sim estar bem-humorada, porque é muito difícil conviver com gente mal-humorada. Eu já acordo bem-humorada, quem escuta meus bons dias, no grupo da empresa, na família. Bom dia, tudo bom, galera? Vamos para o melhor dia das nossas vidas, e eu verdadeiramente acredito nisso. E tem dia que eu tô triste, mas nunca mal-humorada. Assim, o humor é uma coisa que me encanta muito. Nunca. Às vezes eu tô brava, às vezes eu tô nervosa, mas nunca mal-humorada. Na equipe também. Todo mundo trabalha e dá o seu melhor para bater as metas sempre, né, gente? Nós 4 aqui, no nosso campo profissional, quanto de nós batemos todas as metas que foram nos dadas? Todos os meses, em todas as empresas. Não existe, né? Como é que eu cobro de pessoas que trabalham comigo algo que é intangível, que é inacessível, inalcançável? Não tem como. Então, essa parte me ajuda muito. 30 segundos você se despedir da Camila, porque nós já estamos com o tempo estourado. Queria agradecer, Camila, a sua participação. Só dar um oi para minha outra Camila, minha irmã, que entrou aqui. Mas a Camila, seu vídeo foi o primeiro que eu assisti no momento que eu decidi entrar na E3. Ele foi determinante, então a sua história ela é de muita batalha. Você é uma guerreira, então é uma honra para mim estar aqui conversando com você. Muito obrigada por compartilhar com a gente questões tão de mãe, tá? Obrigada. Eu vou agradecer a Camila também. Eu vou fazer um registro de agradecimento à E3, que nos conectou, né, de maneira tão distante, né, ou seja, tantas pessoas que a gente conheceu no nosso grupo, né, Mai e Pri, mas nos possibilitou de ter o contato com pessoas que a gente ainda nem conheceu pessoalmente, mas estamos conectados, conhecendo a sua história. Parabéns mais uma vez, Camila. Muito obrigado pela sua atenção e conte com essa equipe aqui do Conexão Brasil
Lembrando o pessoal de que fica gravado, o pessoal também que não assistiu fica no YouTube, tá? Eu passo em seguida o canal para você. E as pessoas que não têm a possibilidade de nos assistir nesse horário ao vivo, fica durante toda a semana no YouTube. Próxima semana, nós vamos ter aqui Fábio Borges, famoso palestrante, cara sensacional, proporcionou uma masterclass muito interessante para a gente, no nosso grupo, acho que vocês também conheceram ele. O Fábio, que está em Portugal agora, faz um Conexão Brasil Internacional na próxima semana. Camila, muito obrigado, sucesso para você. Gente, muito, muito, muito obrigada mesmo pelo convite, pela confiança, por me permitir falar tanta besteira. Com relação à E3, eu acho que esse é o maior retorno que nós temos da E3. O conteúdo é excelente, o Alexandre é excelente, a metodologia é boa, mas o network que eles nos proporcionam, não só nas nossas turmas, mas na interligação de todas as turmas, de todo mundo que vai chegando, é imaginável. É assim, impagável, digamos assim, né? Imensurável, não tem como. Obrigada, obrigada. Pri, plantar? Ó, minha filha disse assim agora, gente. Coração agora é assim. Mãe, larga de ser velha, é assim, tá bom, gente, é assim. Beijo. Marcela, Brito, obrigada, gente. Beijo, Valeu, gente. Guria. Obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Conexão Brasil volta segunda-feira, à 1h da tarde, ao vivo, ou a qualquer momento no YouTube. Até lá. Tchau, tchau, gente.